Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Cumprimento também naturalmente os serviços aqui presentes. Trata-se de uma audiência à Ordem dos Médicos. Os assuntos em questão são os projetos de lei número 7115, primeira do Bloco de Esquerda, altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar de forma a eliminar discriminações do género na prática clínica, e o projeto de lei número 8815, primeira do PAN, que elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. Julgo que já estão connosco os membros da delegação da Ordem dos Médicos. Queria cumprimentá-los, queria cumprimentar muito em especial o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, a doutora Rubina Correia, secretária da Comissão Permanente do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, o Dr. Alexandre Valentim Lourenço, membro do Conselho Nacional e presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, a doutora Susana Vargas, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos e tesoureira nacional, e o professor Dr. Paulo Santos, presidente da direção do Colégio de Medicina Geral e Familiar. Vamos então dar início a esta audição, sendo que a grelha de tempos nos informa que vamos começar com 10 minutos livres por parte da Ordem dos Médicos, e volto a cumprimentar o Sr. Bastonário, o Dr. Miguel Guimarães. Sr. Bastonário, tem que ligar o microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, por nos ouvir nesta matéria, que é uma matéria importante e sensível. Nós íamos começar por ter uma intervenção inicial do Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar, que está aqui connosco, que é o professor Paulo Santos, cumprindo, obviamente, os termos que estão estipulados. Depois, se for necessário acrescentar alguma questão, qualquer um dos membros que está aqui acrescentará, e, finalmente, estaremos disponíveis para responder a todas as questões que forem colocadas. Muito obrigado. Professor Paulo Santos. Muito obrigado, Sr. Bastonário. O Sr. Professor Dr. Paulo Santos. Tem que ligar o microfone. Neste momento não está, Sr. Bastonário, julgo que o Sr. Professor não está em linha, digamos assim. Muito bem. Está? Não está? Não está em linha, que eu vejo, não está em linha. Muito bem. Assim sendo, vou então começar eu a falar, ela está em linha. Dentro desta perspectiva, daquilo que nos foi pedido sobre os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN, sobre as alterações ao Decreto-Lei 298/2007, já com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 73/2017, foram pedidos dois pareceres. Um parecer à direção do Colégio de Medicina Geral e Familiar e um parecer à direção do Colégio de Sexologia. No que diz respeito ao parecer da Medicina Geral e Familiar, que não é muito diferente do da Sexologia, vale a pena realçar que esta proposta de alteração do artigo 29, passando a contar com a contabilidade das atividades específicas dos médicos de família ao nível da vigilância em saúde sexual e reprodutiva, não apenas nas mulheres em idade fértil, mas em todas as pessoas, e percebe-se esta mudança. É uma mudança que, obviamente, terá a ver com o combate à discriminação sexual, com a nuance do projeto de lei do Bloco de Esquerda introduzir a expressão em idade fértil ou sexualmente ativa, ao passo que o projeto de lei do PAN coloca apenas idade fértil. A tipologia das consultas e o seu conteúdo dependem de normas técnicas que são baseadas, obviamente, na melhor evidência científica, por vezes, mas nem sempre, traduzidas para o articulado regulamentar nas normas da Direção-Geral de Saúde.
Neste caso do sistema de vigilância em planeamento familiar, existe regulação específica no Programa Nacional da Responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, como sabem, onde os destinatários estão perfeitamente tipificados e que têm a ver com as mulheres em idade fértil, ou seja, até aos 54 anos de idade, e os homens em qualquer idade. Neste grupo é particularmente relevante a orientação das questões relacionadas com a vivência da sexualidade, com a regulação da fertilidade, com a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e com a preparação de uma futura gravidez, entre outros. Não obstante, na continuidade de cuidados que o Serviço Nacional de Saúde assegura aos utentes através do empenho dos médicos de Medicina Geral e Familiar e outros profissionais, estes pontos são alvo de abordagem em qualquer momento ao longo da vida, independentemente da idade, do género ou das convicções pessoais de cada um e de estar ou não enquadrado nas idades-chave do próprio Programa Nacional que existe. O artigo 29 do Decreto-Lei 298 de 2007, com as alterações que já haviam sido introduzidas pelo Decreto-Lei 73 de 2017, traz para a avaliação dos médicos e restantes profissionais, nos cuidados de saúde primários, uma ponderação específica que reflete o trabalho intrínseco de cada programa e não se destina propriamente a alterar o programa em si. É no desenho do programa que podem ser levantadas questões de igualdade de género e talvez possa fazer sentido rever junto da Direção-Geral de Saúde se tal está acautelado com uma instrução específica para que esteja de facto. Na nossa opinião, o programa está equilibrado, respeita os objetivos para que foi construído, assim como os papéis de cada pessoa nos seus relacionamentos íntimos. O sistema de avaliação dos médicos deve respeitar, obviamente, aquilo que é o perfil profissional e as tarefas a desenvolver. Alterar a avaliação para uma forma que se distancie das tarefas do dia-a-dia é gerador de confusão, a nosso ver, e também, na nossa opinião, desnecessária. A igualdade de género e a não discriminação são baluartes de um Estado democrático e congratulamos-nos por ver que esta preocupação presidiu a estas propostas de lei, que, no entanto, se focam apenas no sistema de avaliação e não nos conteúdos do próprio programa e, neste sentido, enfim, acabam por ser um pouco extemporâneas. Ficava por aqui, Sr. Presidente. Não sei se algum dos meus colegas, no tempo que resta, que ainda são 3 ou 4 minutos, quer acrescentar alguma coisa. Doutora Rubina Correia. Doutor Alexandre Valentim Lourenço. Doutora... Também não tenho nada a acrescentar, obrigada. Muito bem, pronto. Então, passávamos a palavra aos seus deputados. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Berta Nunes, por favor. 5 minutos. Muito obrigada. Muito boa tarde, Sr. Bastonário, caros colegas. Como deputada do Partido Socialista, nós apoiamos esta proposta do Bloco de Esquerda e até fomos um pouco mais adiante no sentido de substituir a palavra vigilância, que tem muito aquela conotação de um certo paternalismo, até um certo autoritarismo na relação médico-doente, por acompanhamento. A vantagem que nós vemos, e queria só um comentário em relação ao que vou dizer, a vantagem que nós vemos nesta alteração é que este problema foi disputado porque a Comissão que criou novos indicadores para avaliar estas atividades específicas colocou indicadores de resultados, colocou a não existência de interrupção voluntária da gravidez na mulher e colocou determinado tipo de doenças sexualmente transmissíveis da mulher como a não existência como indicadores a valorizar. Ora, isto por um lado é discriminatório e não há dúvida que é, por outro lado coloca na mulher todo o peso da responsabilidade, não só em relação à questão da fertilidade, como em relação às doenças sexualmente transmissíveis, quando nós sabemos perfeitamente que a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis tem muito mais a ver com, por exemplo, a utilização do preservativo,
do que com qualquer outro método contraceptivo que a mulher utiliza normalmente. E para prevenir, porque o que nós estamos a falar foi, a partir de critérios gerais, de definir indicadores de avaliação e valorização do cumprimento ou não dos critérios, e para prevenir estas discriminações de género, e para prevenir aquilo que acontece muitas vezes, que é, mesmo na consulta de planeamento familiar e de saúde materna, considerar como a pessoa, digamos, na relação, considerar que a mulher é a pessoa a quem devem ser dirigidos os cuidados, as recomendações e tudo isso, e tirar o homem fora desta equação, o que não é correto, nem sequer é correto, nem sequer depois, do ponto de vista da prevenção, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis e mesmo da gravidez não desejada, não é correto, não é bom, não favorece a prevenção destas situações, tirar o homem da equação, ou o jovem, ou o que é que seja, não é? Isto, já para não falar de outras diferenças de género, estou a falar de orientação sexual, mas estou a falar apenas num casal heterossexual neste momento, não é? Depois as outras questões nem sequer estou aqui a levantar. Por isso, e depois também na consulta de planeamento familiar e saúde materna, as questões da sexualidade, colocar este critério, alargá-lo, também coloca nos médicos a noção de que as questões da sexualidade devem ser focadas, e nós sabemos, eu como médica de família, muitas vezes nós sabemos que se há um critério muito restrito, o médico muitas vezes tem tendência a utilizar apenas esse critério e esquecer todas as outras questões que estão à volta, nomeadamente a questão da saúde sexual, que é também muito importante e que deve ser, no meu entender, incluída tanto na consulta de planeamento familiar como depois na consulta de saúde materna. Por isso, do nosso ponto de vista, isto não é uma questão técnica, isto é uma questão de posicionamento, de valores, e depois também é uma questão que tem consequências na prática. Tem consequências porque, já expliquei atrás, se nós tiramos da equação o parceiro, no caso de uma gravidez não desejada ou no caso de uma doença sexualmente transmissível, estamos só a tratar metade do problema. E desse ponto de vista, consideramos que isto será bom alargar este critério, prevenirá, como aliás se viu pelos indicadores que foram aqui definidos, irá prevenir algum viés e alguma penalização até da própria mulher nos indicadores, não é? Porque também considero que se um médico for avaliado porque de uma forma positiva, e isso depois tem impacto no pagamento dos incentivos, porque a sua doente ou a sua utente não fez uma EVG, é evidente que toda a equipe pode ter a tentação em situações em que se coloca uma interrupção voluntária da gravidez, pode ter a tentação de dizer: bom, se calhar é melhor tentarmos ver outra forma, enfim, tentar pressionar de alguma maneira a mulher. E nós consideramos que isso não é desejável. O que é desejável é o aconselhamento em planeamento familiar, como está na lei, e a prevenção de futuras gravidezes não desejadas, o que, aliás, a nossa lei de interrupção voluntária de gravidez tem conseguido, porque tem vindo a diminuir o número de gravidezes indesejadas interrompidas. E isso significa que estamos a fazer uma coisa bem feita, estamos a fazer uma prevenção da repetição destas situações com aconselhamento em planeamento familiar, mas não interferindo na decisão da mulher de alguma forma ou pressionando-a de alguma maneira. De forma que me parece que, com todas estas razões, não me parece que sejam questões técnicas, são questões que vão para além das questões técnicas e não põem em causa nenhuma questão técnica em nosso entender. Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário, Dr. Miguel Guimarães e toda a equipa que hoje está nesta audição com a Comissão da Saúde. Senhoras e senhores deputados, o motivo desta audição estaria relacionado com os critérios de compensação dos médicos a exercerem atividade em unidades de saúde familiar modelo B, que em concreto penalizava os mesmos que tivessem utentes que optassem pela interrupção voluntária da gravidez ou tivessem infecções sexualmente transmissíveis. No entanto,
Após a proposta ter sido tornada pública, a mesma foi retirada, pelo que esta situação está ultrapassada, já que foi entendido, e bem, que seria um fator de discriminação em relação às mulheres e um total de respeito para com os profissionais de saúde. Contudo, os problemas do Serviço Nacional de Saúde estão longe de estar resolvidos e, portanto, agradecendo a presença do Sr. Bastonário e questões que podemos analisar conjuntamente, gostaríamos de apresentar um ou dois tópicos e saber a opinião do Sr. Bastonário e da Ordem dos Médicos. Basta reportarmos aos acontecimentos registados nos últimos dias e por todo o país, que mais não são do que a divulgação pública das situações em que os profissionais de saúde têm trabalhado e que, obviamente, afetam a prestação de cuidados aos cidadãos. O PSD considera que o que está a acontecer no SNS é caótico, surreal e catastrófico. Atentos só aos últimos dias, vejamos alguns aspectos. Inúmeros hospitais de todo o país tiveram que encerrar serviços, sobretudo de ginecologia e obstetrícia, por falta de profissionais, de médicos especialistas nestas áreas ou em anestesiologia. Enfermeiros da ARS Lisboa e Val do Tejo convocaram uma greve para dia 7 do corrente mês. Outros enfermeiros em Aveiro entregaram declarações de exclusão de responsabilidades por falta de condições de trabalho. Outros ainda, no IPO do Porto, a reportarem a falta do descongelamento relativo ao biênio de 2019-2020, não tendo ainda sido pago o muito trabalho extraordinário, nem sido contabilizado todo o tempo de serviço para efeitos de progressão. O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos alerta para as fragilidades nos serviços dos hospitais da SNS. As extensões de saúde não têm material clínico de consumo para assistir os doentes. Grávidas têm que realizar ecografias em serviços convencionados a mais de 100 km. A Liga dos Bombeiros Portugueses a abordar a grave situação do setor. São só alguns problemas. Enfim, são mesmo problemas vastos e transversais a todo o Serviço Nacional de Saúde. E muitos deles estão efetivamente relacionados com a incapacidade do Governo de atrair e reter médicos do SNS por não lhes serem dadas condições de trabalho desejadas e necessárias para o exercício das suas funções. Esta é uma questão de extrema preocupação. Segundo o portal da Transparência, o número de médicos ativos no SNS aumentou efetivamente, mas o número de utentes sem médicos de família é maior que anteriormente. Estamos a falar de praticamente 1,4 milhões de cidadãos. A falta de médicos é assumidamente um problema estrutural que não se resolve com a simples abertura de vagas, porque os médicos, como sabemos e tem sido prática corrente, não preenchem essas vagas. Logo, o SNS continua sem recursos humanos para garantir a prestação de cuidados de saúde à população em condições de segurança e em tempo útil. Sr. Bastonário, numa altura em que se vive um verdadeiro caos no SNS e que há uma manifesta falta de médicos nos hospitais e unidades de saúde familiar do setor público, o que considera deve ser realizado de imediato e o que deve ser agora iniciado para prepararmos o futuro a curto, médio e longo prazo. Segunda questão, como vai o Governo preencher 1.639 vagas com médicos especialistas se o número de recém-formados é tão inferior? Ponto 3. O PSD apresentou já por diversas vezes como proposta de solução para reduzir tempos de espera para consultas, cirurgias e meios complementares de diagnóstico, bem como para atribuir um médico de família a cada utente, a possibilidade de serem criadas sinergias entre os setores público, privado e social, ou seja, os setores privado e social colaborariam na prestação de cuidados de saúde em nome do Estado, podendo os cidadãos ter a assistência necessária sem que isso represente um encargo adicional para eles, porque os recursos existem e é imoral que não sejam aproveitados. O que pensa desta proposta do Sr. PSD? Muito obrigada, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Tem agora a palavra do... O Sr. Deputado pediu a palavra? Sim, Sr. Presidente. Pediu a palavra para... Gostaria pedir um esclarecimento. Importa-se, por favor, de me ler o teor da ordem de trabalhos desta reunião para perceber qual é o objeto que nós estamos aqui a discutir? Por favor. O Sr. Deputado estava no início dos trabalhos, não estava? Sim. Quando eu li eu tive o cuidado, aliás, de ler o título em questão. A avaliar por esta intervenção, parece-me que não é nesta reunião que nós estamos. Eu percebo. Isto até representa, do meu ponto de vista, um desrespeito pela participação dos nossos Obrigado, convidados. Sr. Deputado. Tem o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero poder ser soberano sobre o meu tempo de intervenção, que de facto não utilizarei até ao final, uma vez que parece-me que as palavras do Sr. Bastonário, que eu aproveito agora para cumprimentar o Sr. Bastonário Miguel Guimarães e também o Sr. Professor Paulo Santos, Presidente do Colégio de Especialidade. Agradeço muito terem-se disponibilizado para vir a esta Comissão, prestar os esclarecimentos que possam ser pedidos relativamente a estes projetos de lei. Relativamente à nossa ordem de trabalhos de hoje e à apreciação da especialidade dos projetos de lei 71 e 88, as palavras do Sr. Bastonário foram bastante claras e, de facto, dissiparam qualquer dúvida que pudesse existir nesta Comissão, pese embora a Sra. Deputada Berta Nunes tenha feito também ela uma declaração política e não propriamente uma pergunta ao Sr. Bastonário. Portanto, também parece que poderia ter despendido do seu tempo, em vez de estar a fazer aquelas considerações políticas. Também o PSD utilizou o seu tempo para fazer aquilo que lhe aprove e eu farei o mesmo, como assim me cabe. E, de todo modo, para obviar o tempo, o Sr. Bastonário disse com todas as palavras que considerava esta iniciativa como extemporâneas. E, portanto, a partir daí, a opinião do Sr. Bastonário, que está secundado nesta reunião pelo Sr. Presidente do Colégio, parece-me bastante clara e, da minha parte, Sr. Bastonário, agradeço-lhe imenso a sua posição e a clareza que teve em fazer a explanação inicial e prescindo de qualquer outro pedido de esclarecimento. Ainda para mais quando sublinhou que considerava equilibrado o conteúdo do programa que vem ser pedida a alteração de uma minudência legislativa pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN. Não passa disso, não passa de um capricho, de uma minudência legislativa com todo o SNS no caos que está e com todo o sistema de saúde nacional a arder, com o pedido de demissão da Sra. Ministra e que foi feito por nós, pelo Chega, e com tudo o que nós sabemos que está a acontecer, desde as urgências, mas não só da obstetrícia, também das urgências de traumatologia, da escassez de anestesiologistas, da fuga dos médicos de vários hospitais que passaram de PPPs para a esfera pública, sem que a esfera pública aprendesse como gerir esses hospitais. Nós não pedimos que todos os hospitais sejam PPP. A única coisa que nós pedimos é que a esfera pública, pelo menos, aprenda com os bons exemplos e com os bons casos de estudo que a gestão privada lhes dá, pelo menos que aprendam como é que se faz e que tragam para o Serviço Nacional de Saúde alguma coisa que dê aos portugueses um acesso de saúde rápido, eficaz e eficiente. E, portanto, o Sr. Bastonário sublinhou com bastante clareza que este programa garante, na sua perspectiva e na perspectiva da Ordem e do Colégio de Especialidade, o acesso dos direitos e das garantias de todos os cidadãos. E, portanto, não tenho mais nada a perguntar. A exposição do Sr. Bastonário foi bastante clara e agradeço-lhe mais uma vez. E, além de lhe agradecer, até, nomeadamente, lhe peço desculpa por estar a tomar o seu tempo, que deve ser bastante precioso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. 5 minutos, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Ordem dos Médicos, aqui nas pessoas que aqui estão hoje connosco, e cumprimentar todos os senhores deputados que eu ainda não vi. Boa tarde. Relativamente a estes dois projetos de lei, eu vou-me focar efetivamente no tema da audição e não vou fazer aqui nenhumas declarações políticas sobre o tema, porque já que marcámos uma audição para este tema, é para este tema que nós vamos falar. Nós já tivemos a oportunidade de transmitir em plenário que concordamos com o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar, no sentido que, de facto, havia aqui um foco grande na responsabilidade das mulheres e cada vez mais tem que o foco não é só a mulher. Uma consulta de planeamento familiar e de acompanhamento de gravidez, obviamente impacta, e mais uma vez também me estou aqui a referir aos casais heterossexuais, pronto, neste caso um pai e uma mãe, mas obviamente estas consultas têm que alargar o âmbito. E no sentido de alargar o âmbito para todas as pessoas, ao nível que impactem a prevenção e a detecção e o acompanhamento das doenças e de infecções sexualmente transmissíveis,
basicamente acompanhamos a ideia destes projetos. Vou aproveitar esta audição. Aqui o que eu queria perguntar à Ordem dos Médicos tem a ver, não me focando propriamente na palavra usada, que aqui o deputado Pedro Frazão também considerou, mas o meu ponto é, faz sentido ou não alargar o âmbito destas consultas, ou seja, porque foi isso que eu entendi das palavras do Sr. Bastonário. Portanto, há aqui, ou podemos criar, e também gostava de perceber se podemos criar aqui, independentemente de nós concordarmos com este alargamento, se na vossa opinião podemos criar aqui um risco de haver alguma espécie de, por incapacidade das próprias USFs, de desvalorizar as consultas que são hoje feitas de planeamento familiar, no sentido de termos ou não capacidade de alargar aqui este âmbito neste tema. Depois, gostava aqui, estes 2 projetos vieram com o principal objetivo de eliminar as discriminações de género na prática clínica. Aqui, o que eu gostava de perguntar é se consideram que se falta aqui mais algo, se este risco existe, ou se falta aqui algum tipo de medidas que possam atingir estes objetivos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado... Isto é que é uma voz forte. Sr. Deputado João Dias, por favor. 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar na pessoa do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos todos aqueles convidados que aqui estão presentes e quero, desde logo, colocar aqui questões relativamente a esta matéria que nos preocupam. Antes de mais, fazer aqui algumas apreciações. Nós estamos a falar e a debater o planeamento familiar. Importa, se calhar, debater muito mais o planeamento familiar, não numa ótica do estado dos serviços de saúde, mas até mesmo naquilo que em si consiste este direito, no fundo. É evidente que está enquadrado este debate naquilo que é a compensação associada às atividades específicas dos médicos. Nós, o PCP, não nos debruçámos sobre esta matéria, desde logo porque mexer nestes indicadores com os quais não concordamos. Somos críticos relativamente à perspectiva, e desde logo a questão que também quero colocar à Ordem dos Médicos, esta perspectiva de se abordar as necessidades de saúde não pela perspectiva daquilo que são as necessidades da população e, em específico, de determinados grupos, mas sim por meras folhas de Excel que impõem indicadores, que impõem números e, quando os utentes deveriam ser vistos na perspectiva das suas necessidades específicas, são vistos em função daquilo que são indicadores que são criados e estabelecidos e os quais os profissionais de saúde depois têm que se moldar a esses indicadores, porque são esses indicadores que definem aquilo que é o exercício de uma atividade, neste caso, uma atividade clínica, como é medicina geral e familiar. E, nesse sentido, desde logo questionar se faz sentido ter indicadores de produção, porque, de facto, a saúde deve ser vista na ótica dos resultados no utente e não só, exclusivamente, na ótica dos processos e dos procedimentos. Até porque temos outras unidades, nomeadamente as UCSPs, que não estando sujeitas a estes indicadores desta forma, indicadores de produtividade, também cumprem e de forma exemplar aquilo que são também as suas responsabilidades no acompanhamento da saúde, no que tem a ver com o planeamento familiar e a saúde sexual e reprodutiva, porque é, de facto, a saúde sexual e reprodutiva um direito no qual se enquadra depois também esta questão do planeamento familiar. Nós estamos a falar de direitos humanos das mulheres e dos homens, mas sobretudo das mulheres. Nós deixamos, é esta a apreciação que nós fazemos. Quando estamos a falar desta questão, naturalmente temos aqui um desafio hoje colocado, porque a questão do controle da fertilidade não se deve cingir apenas
àquilo que é, ou melhor, a questão do planeamento familiar não se deve cingir apenas ao controle da fertilidade por parte dos casais e das mulheres, mas nós temos aqui uma preocupação que devemos tentar enquadrar, porque se por um lado houve ganhos e avanços relativamente àquilo que foi o planeamento familiar para a mulher, nós também temos que perceber, no caso do homem, há a necessidade de se avançar e de também aqui se criar melhores condições para que se recupere, para que se ganhe aqui também o acompanhamento em termos de planeamento familiar para os jovens que estão mais afastados destas preocupações quando falo dos jovens homens. E nesse sentido é preciso perceber como é que nós aqui, não perdendo os ganhos em ter o planeamento familiar dirigido e específico para a mulher, neste indicador, que é um indicador que está aqui criado, como é que nós conseguimos manter estes avanços, manter aquilo que se conquistou no planeamento familiar a nível da mulher, também conseguir ter ganhos relativamente ao homem. Porque há aqui uma preocupação que nós temos. Não podemos correr o risco, e é esta a questão, há ou não o risco de se diluir estes ganhos no acesso para a mulher com estas alterações que estão aqui colocadas. Porque também entendemos que não deve ser criada, nem deve ser transformada uma questão de saúde numa questão de igualdade de género. É evidente que nós temos que respeitar aquilo que são as características próprias de cada ser humano e, nesse sentido, deixar aqui esta preocupação que nós também temos e, por isso, dissemos e referimos aqui, sobretudo para a mulher, porque entendemos que há aqui situações diferentes. De facto, falar de planeamento familiar, para nós, não é só falar destas questões de acesso à consulta. Planeamento familiar é muito mais do que isso. Importa também ver todos os constrangimentos que estão aqui, porque hoje os casais decidem ou não ter filhos em função de várias questões. O número de filhos que podem ter, quando os podem ter, são devidas a tantas e tantas variáveis que deveria ser refletido e, nomeadamente, ser tomadas essas medidas, nomeadamente o que tem a ver, desde logo com a alimentação dos filhos, desde logo com a oportunidade de educação dos filhos, desde logo com aquilo que tem a ver com as pressões que surgem na sua vida profissional, enfim, carreiras, tudo mais. Obrigado, e, portanto, para terminar, quero deixar aqui estas preocupações que o PCP tem, de facto, principalmente, começar por este aspecto, as USFs e este modelo de produção é ou não um modelo que se ajuste àquilo que deve ser os cuidados de saúde. Os cuidados de saúde em função das necessidades da população e não em função de indicadores. E depois estas questões relacionadas com o risco de se diluir alguns ganhos que já foram conquistados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Ordem dos Médicos, também os deputados. Obrigada, Sr. Presidente desta comissão, que não é a comissão onde sou efetiva. Eu acho que quando se colocou aqui a questão de que nós não estamos a discutir o SNS propriamente dito, mas a igualdade de género e os direitos das mulheres, colocámos a questão nos termos certos. Esta alteração foi identificada a partir de uma tentativa, entretanto abandonada, de introduzir como critério, como parâmetros nos cuidados de saúde primários, a IVG e a existência ou não de infecções sexualmente transmissíveis. O problema é que se identificou que os cuidados de saúde primários identificariam para os seus parâmetros apenas as infecções sexualmente transmissíveis nas mulheres. E isto é, parece-me evidente aos olhos de quem quer que seja, uma discriminação de género, que foca a saúde sexual na questão reprodutiva da mulher. Ora, já em 1982, a Natália Correia, nesta Assembleia, fez um poema até muito ilustrativo da diferença entre saúde sexual e saúde reprodutiva e da diferença entre o sexo e procriação. Acho que não estamos a inventar nada que as mulheres progressistas nos anos 70 e nos anos 80 não nos tenham já explicado com muita clarividência. E, portanto, quando se identificou que havia este viés
e que este viés era um viés que vem de uma cultura de moralização da sexualidade da mulher, que ainda está muito intrincada nas nossas instituições e que, portanto, que cabe a nós também combater, e que vem de uma concepção conservadora e patriarcal da sexualidade da mulher, a Ministra da Saúde identificou então que havia que decorria da lei, que estes parâmetros decorriam da lei que colocava e que focava o planeamento familiar nestas questões da sexualidade, da saúde reprodutiva da mulher e não da questão da sexualidade como um todo. E é isso que nós pretendemos alterar. Eu acho que dizer que trazer pelo menos metade da população para um acompanhamento de saúde sexual não é uma minudência legislativa. Dizer que há uma responsabilidade da saúde de acompanhar não só as mulheres, mas também os homens na sua vida sexual e que, portanto, a transmissão de infecções sexualmente, passa a redundância, a transmissão de infecções sexuais e que também as questões reprodutivas não são responsabilidade só da mulher, são também responsabilidade do homem, que, aliás, os homens também sofrem com doenças sexualmente transmissíveis e também têm direito a esse acompanhamento. Eu entendo, eu tinha um professor na faculdade que, quando nós estávamos muito distraídos, escrevia sexo no quadro para chamar a nossa atenção. Agora, eu não pensava que isso resultasse com adultos eleitos à Assembleia da República, pensava que era uma coisa mais infantil, que causasse desconforto perante o tema, mas muito bem, muito bem. E, portanto, parece-me que é um avanço importante, é um avanço para recusar a discriminação de género no sistema de saúde, é um avanço também para trazer os homens e trazer mais pessoas para dentro do sistema de saúde nas questões dos direitos sexuais e também reprodutivos. Temos de ter em atenção que em alguns indicadores nós estamos a recuar, por exemplo, a utilização de preservativo por jovens, os indicadores indicam, redundância outra vez, os indicadores devem preocupar-nos porque nos dizem que há cada vez menos rapazes a utilizar ou a afirmar que utilizam o preservativo e, portanto, é preciso alargar os cuidados de saúde primários à questão da saúde sexual e reprodutiva e é isso que este projeto faz. Parece-nos que nos traz para o século XXI e será, do ponto de vista, aliás, de saúde pública, será muito, muito importante. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tem a palavra novamente o Sr. Bastonário, tem a palavra a Ordem dos Médicos. Dispõem para o efeito de 10 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou tentar dar aqui algumas respostas às questões que foram colocadas, sendo que não foram muitas, foi mais uma avaliação dos senhores deputados sobre algumas matérias do que propriamente questões. No entanto, vamos começar pela senhora deputada doutora Berta Nunes, médica de família, que conhece bem a importância dos médicos de família no Serviço Nacional de Saúde, e dizer-lhe que estamos totalmente de acordo. Estamos totalmente de acordo com a senhora deputada, eu penso que não é preciso acrescentar mais nada, enfim, explicou muito bem aquilo que se trata, aquilo que está em causa, e, portanto, eu ficava por aqui, porque não há propriamente uma pergunta dirigida, há considerações com as quais nós estamos inteiramente de acordo. Relativamente à questão colocada pela doutora Inês Barroso, do Partido Social Democrata, as questões tiveram mais a ver com o Serviço Nacional de Saúde do que propriamente com o assunto que hoje aparentemente nos traz aqui à Assembleia da República. Ainda assim, eu poderei dizer que, obviamente, nós temos, neste momento, problemas sérios no Serviço Nacional de Saúde, que será preciso fazer, de facto, grandes mudanças, ou pelo menos mudanças significativas, no sentido de recuperar o próprio Serviço Nacional de Saúde. E eu recordo aqui apenas aquilo que foi o último livro escrito pelo Dr. António Arnaud e pelo Dr. João Semedo, após da revisão da base de saúde, em que o título chamava-se Salvar o SNS. O que significa que o SNS precisa de medidas urgentes, que precisa, de facto, do investimento também, não só do Governo, mas também dos seus deputados. E não vou estar a dizer medidas por uma questão de consideração pela esta audição de hoje.
Relativamente ao Sr. Dr. Pedro Frazão, que representa aqui o Partido Chega, agradecer-lhe as palavras, dar aqui uma nota, quando nós falamos em iniciativa extemporânea, é porque é uma iniciativa de facto pontual. Aliás, isso foi muito bem explicado pela Sra. Deputada doutora Joana Mortágua, que é uma questão importante, de facto, mas que depois não mexe nos programas em si, e já vamos àquilo que disse o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, que levantou questões que são também muito importantes. Vale a pena apenas dizer que não há uma fuga de médicos do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que o termo fuga dá a ideia que as pessoas estão a fugir de uma prisão ou estão a fugir de um sítio. Não, há opções diferentes que os médicos vão tomando em função daquilo que são as condições de trabalho que têm. Como, aliás, de resto, acontece em qualquer parte do mundo, em qualquer atividade. E por isso eu chamar-lhe-ia que os médicos tomam caminhos diferentes, tomam opções diferentes, porque sentem que não têm no Serviço Nacional de Saúde as condições, de facto, que deviam ter. No que diz respeito à Sra. Deputada, doutora Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, colocou várias questões que, aliás, se estivesse aqui connosco o Sr. Presidente do Colégio de Medicina Geral e Familiar, eu até lhe pedia para responder, porque é um perito nesta área, que tem a ver com o fazer ou não fazer sentido alargar o âmbito destas consultas. Bom, estas consultas, aparentemente, nas propostas que estão a ser feitas, provavelmente já alargarão o âmbito. Ainda assim, vale sempre a pena dialogar com a Direção-Geral de Saúde, no sentido de que este âmbito possa ser alargado, até porque foi dito pela doutora Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, que, na verdade, em termos daquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos, que são muito importantes, são impactantes. Aliás, eu aconselho, de facto, a lermos o documento que foi produzido pelo Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social fez um documento que eu acho que é muito importante sobre a questão da natalidade, e que é um documento que nos pode ajudar a todos a pensar, às vezes, melhor nestas matérias. E, portanto, é possível que sim, e eu acho que sim, sem querer estar a criar aqui, entrar aqui na área da propriamente da medicina geral e familiar. A questão de poder criar um risco de desvalorizar as consultas que são hoje feitas no âmbito do planeamento familiar, eu julgo que estas propostas que são feitas pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, que não vão de facto, não vão constituir um risco nesta área. O Sr. Deputado Dr. João Dias, do Partido Comunista Português, levantou aqui questões essenciais que a própria Ordem dos Médicos tem levantado várias vezes, que tem a ver muito com aquilo que é a avaliação que se faz das pessoas. Nós continuamos a fazer uma avaliação das médicas e dos médicos, ou até de outros profissionais de saúde, sempre, ou quase sempre, com base em métricas quantitativas e raramente com métricas qualitativas. Isto é, isto é válido para os ACES, é válido para os centros de saúde, nomeadamente para as USFs, onde, de facto, aquilo que são os indicadores devem ser alvo de uma grande reflexão, no sentido de estarem centrados naquilo que são as doenças, por um lado, as doenças que têm impacto naquilo que é a nossa relação social, como é o caso destas doenças, mas também nas doenças que têm um impacto muito grande em Portugal. Eu sei que, obviamente, temos indicadores na área da diabetes, enfim, temos a hemoglobina glicosada, etc., mas nós só conseguimos diminuir a incidência da doença mais extensa que temos em Portugal e que mais recursos consome ao país, se de facto apostarmos na prevenção da diabetes. E apostar na prevenção da diabetes não chega a ter indicadores na área da medicina geral e familiar. É preciso ter orçamentos especificamente para a área da prevenção, superiores àqueles que hoje existem. Nós estamos muito abaixo daquilo que é a União Europeia, porque nós, para termos um serviço de saúde sustentável no futuro, e até porque, enfim, a nossa esperança de vida corre o risco de continuar a aumentar, mesmo com as pandemias, com as guerras, etc., e a verdade é que nós temos que pensar em mitigar estas doenças crónicas que tão importantes são no nosso país. E, portanto, entrar em linha de conta com indicadores de qualidade a vários níveis é importante, e inclusivamente nos hospitais. Deixo aqui esta nota que se pode servir sempre para reflexão. Eu recentemente tive uma reunião com diretores clínicos de vários hospitais do país e pedi-lhes para me dizer como é que eles faziam a contratualização com os diversos serviços. E
fiquei a saber aquilo que já sabia há uns anos. Ou seja, a contratualização com os diversos serviços faz-se através de números. Nós continuamos a ter um peso nas métricas numéricas superiores a 95%, quando aquilo que é qualidade, ou seja, negociar com o serviço, melhorar a eficácia do tratamento, imaginemos, do cancro da próstata, reduzir as complicações que se têm no tratamento da cancro da próstata, fica sempre para trás. Portanto, estas coisas não são devidamente avaliadas, não são sequer consideradas naquilo que é a contratualização que se faz, e esta intervenção do Sr. Deputado João Dias, do PCP, vai um bocadinho também nesse sentido. Para além disso, fez algumas considerações que já abordamos, sendo que colocou aqui a questão dos constrangimentos relativamente à questão das múltiplas variáveis que podem existir na natalidade e que, obviamente, são importantes e devem merecer uma reflexão de todos nós. Finalmente, a senhora deputada, a doutora Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, também não fez propriamente nenhuma pergunta. Obviamente que estamos de acordo que estas questões da igualdade de género e direitos das mulheres são de facto importantes no que diz respeito à IVG e às doenças sexualmente transmissíveis. Já agora, as doenças sexualmente transmissíveis, porque há várias infecções que não são transmitidas por via sexual e há outras que são. Eu aqui estou na minha praia porque sou urologista e na minha especialidade estuda-se esta questão das doenças sexualmente transmissíveis. É evidente que a discriminação de género e a questão dos direitos das mulheres é essencial. Aliás, a Ordem dos Médicos, quando esta questão foi levantada, se não foi a primeira estrutura a tomar uma posição pública sobre ela, terá sido uma das primeiras, seguramente, porque os direitos das mulheres não são negociáveis propriamente em indicadores. E, portanto, quando nós estabelecemos indicadores numa determinada área, temos que ter muito cuidado para salvaguardar, por um lado, as questões relativas à discriminação e, por outro lado, aquilo que são os direitos que as pessoas têm há muitos anos, que devem continuar a ter e que não devem sentir nenhuma coação relativamente àquilo que é um direito individual. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar alguma nota. Dr. Alexandre Valentim Lourenço. Doutora Ruína Correia, médica de família. Doutora Susana Vargas, anestesiologista. Sr. Presidente, não sei se... Muito obrigado, Sr. Bastonário. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Penso que não, Sr. Bastonário. Pois são som de aviões ao fundo, mas não deve ser nada de especial. Faça favor, Sr. Professor. Não são aviões. Faça favor, Sr. Professor. Não são aviões, são comboios. Olha, está aqui o nosso Presidente do Colégio, Paulo. Exatamente. Faça favor. Do Oriente. Bem-vindo. Pois, sim, o Sr. Bastonário não se tinha percebido, mas eu de facto já estava por cá. Sim, é uma área que objetivamente nos toca a todos, enquanto médicos de família, e que mexe particularmente com aquilo que é o funcionamento da medicina geral e familiar, e portanto, se me der um minuto só para complementar aquilo que o Sr. Bastonário muito bem já disse em nome de todos os médicos. Cumprimentar os seus deputados presentes na Comissão, sim, sem especificar ninguém, mas objetivamente, a professora Berta Nunes, até porque trabalhou com o meu departamento da faculdade durante muito tempo, parece se não um cumprimento especial, pelo menos o carinho de a considerar também amiga. Assim, esta questão é levantada porque, de alguma forma, o Ministério da Saúde tentou introduzir um indicador que não é indicador que tem a ver com o direito das mulheres e o direito das mulheres não pode ser de forma nenhuma alterado por aquilo que é o funcionamento dos serviços de saúde. Os serviços de saúde servem para servir a população e para servir os direitos dos cidadãos, não servem para estar a subverter esses direitos. E, portanto, assim, foi tão estranho a colocação desse indicador que, de facto, passado dias foi automaticamente anulado, porque as pessoas aperceberam-se que, de facto, não correspondia a nada que pudesse ser objetivado. Assim, de uma forma geral, estamos de acordo em relação a quase tudo o que foi, quase eu diria a tudo o que foi dito, assim, a questão da identidade de género e a questão da proteção do género é fundamental. Por isso foi introduzido o planeamento familiar. Lembram-se que há uns anos atrás o planeamento familiar foi introduzido porque as mulheres eram particularmente vulneráveis e precisavam
desta discriminação positiva. Se entende que esta discriminação positiva já não faz sentido, então não retirar a discriminação. Na realidade, esta medida, conforme é colocada, não altera propriamente esta questão, não altera a lei de base, não altera o planeamento familiar, não altera a construção de todo o desenho, de todo o acompanhamento em planeamento familiar. Altera simplesmente uma forma de avaliação dos médicos. Assim, e eu penso que alterar a forma de avaliação é sempre possível. Os médicos podem ser avaliados e os restantes profissionais de saúde podem ser avaliados por qualquer outra fórmula que seja entendida, desde que essa fórmula se encaixe naquilo que é o perfil das tarefas que é suposto fazer. E, portanto, assim, talvez mais interessante ou tão interessante quanto discutir aqui uma questão fundamental que é a igualdade de género, tão interessante quanto isto seria discutir ao nível do desenho da consulta de planeamento familiar e de todas as outras consultas. Falou-se aqui na questão da gravidez e do acompanhamento da gravidez. Assim, quando é fácil a mulher faltar ao serviço para ir à consulta, é difícil o homem faltar ao serviço para acompanhar da consulta. Assim, e isto são questões práticas e são questões que podem e devem ser colocadas e são questões que, de facto, envolvem questões da igualdade e que devem ser apreciadas no âmbito da nossa Assembleia da República. Posto isto, só para dizer e para cumprimentar naturalmente as iniciativas do Bloco de Esquerda e do PAN, que nos permitem refletir sobre estes temas e nos permitem reforçar também aquilo que é um aspecto fundamental na vida e na nossa vivência enquanto cidadãos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Santos. Eu julgo que está assim terminada. Quero naturalmente agradecer muito ao Sr. Bastonário, agradecer muito à Ordem dos Médicos, agradecer aos presentes e desta forma terminamos esta audiência que julgo que foi suficientemente esclarecedora. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado e cumprimentos a todos. Obrigado. Cumprimentos. Muito obrigado.